Fala pessoal, retornando aqui no canal, não pude gravar aí durante um tempo porque havia perdido a conta devido a alguns strikes aí que o Google juntamente do YouTube estavam dando, mas consegui retomar a conta e agora eu vou gravar. Não consegui terminar os vídeos sobre a temporada da NFL e agora eu vou falar sobre a NBA. Não vou entrar nesses assuntos específicos que está acontecendo agora, que a liga foi suspensa por conta do tal vírus, sobre se a liga vai ser cancelada quando eu voltar, porque eu vou me abster dos assuntos dessas extra quadras e vou me limitar aos assuntos que acontecem dentro do ginásio. E hoje eu vou falar sobre o time de melhor campanha até a liga suspensa, que é o Milwaukee Bucks. Vou falar sobre o time desde o draft do Giannis. Falar também sobre o time quando era treinado pelo Jason Kidd, sobre como eram os jogadores que haviam lá e sobre a chegada do Mike Budenholzer e o time se tornar um contender a título. E esse campinho aí vai ser para me explicar como funciona o ataque do time e porque no futuro pode ser que esse esquema atual aí do Budenholzer caia por água abaixo. Bem, antes de explicar pelo campinho, mostrar como funciona o ataque, a defesa dos Bucks, a defesa de alguns times específicos contra o time de Milwaukee, eu vou falar sobre o time do draft do Giannis Antetokounmpo. Bem, o Giannis foi draftado no draft de 2013. Alguns especialistas o consideravam um talento a ser lapidado, com um teto altíssimo, porém que a curto prazo não traria resultados altos para o Milwaukee Bucks. Seria meio que o contrário do Zion, esse atual, que já trouxe boas médias de pontos para o New Orleans Pelicans. O que a maioria dos especialistas, o Jalen Rose, o Chance Billups da ESPN, o Steve Smith da TNT, que eles falavam que esse jogador poderia se tornar um dos melhores da liga se bem lapidado, se evoluir algumas particularidades do seu jogo. Mas, segundo a imprensa mais geral, assim, que não jogou basquete, etc., o Giannis não ia se tornar lá grandes coisas na liga, porque ele é um jogador que veio da segunda divisão do basquete grego e vocês sabem que europeu, quando chega da NBA, tem algum receio. Por exemplo, no draft de 2018, o Sacramento Kings draftou o Marvin Bagley antes do Luka Doncic. E hoje a gente vê quem se deu bem no negócio, né? E aí o Giannis entrou na liga, muito consistente, mas apresentando alguns bons flashbacks, alguns bons highlights, mas com um jogador ainda muito inconsistente e deficiente de algumas particularidades do jogo. Aí o Jason Kidd chega no time em 2015, na temporada 2015-2016. Ele pega um Milwaukee Bucks com atletas em desenvolvimento e com um protótipo de superstar ali no Giannis. O time tinha algumas peças interessantes, o próprio Antetokounmpo, o Middleton, que atualmente joga muito bem no time, Jabari Parker, que era uma promessa do time, tinha Tony Snell, Tom Maker e Misa Teletovic, que é um europeu bom chutador de 3, mas não era um time que brigava por topo da Conferência Leste. E a partir da chegada do Jason Kidd, o Giannis deu o boom da sua carreira, o grande salto. O Kidd fez com que o Giannis evoluísse, se tornasse um dos jogadores mais versáteis da liga, junto com o LeBron James, atualmente o Luka Doncic, podendo jogar desde a posição 1 até a posição 5. E transformou também o Giannis num grande finalizador de cestas, um grande
um cara que tem um grande footwork, trabalho de pés. Porém, ele cometeu um grande erro a não dar muita liberdade para o Giannis trabalhar jogadas do perímetro. E isso atrapalha o Giannis até hoje, porque se o jogo dele não fosse adequado no começo da carreira dele, ele não ia adquirir a confiança que seria necessário para os próximos anos. Então isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento do time. E o time do Jason Kidd no Milwaukee era um time muito consistente, era um time que conseguia fazer frente para qualquer time da liga, jogando no estado do Wisconsin, lá em Milwaukee. Mas quando ia para jogar fora de casa, parecia que os atletas sentiam a pressão e o time não conseguia fazer um bom rendimento. Tanto que foram 3 temporadas que o Kidd ficaram lá, a equipe não ganhou nenhuma série de playoffs. E o ápice veio na temporada de 2018, quando eles enfrentaram o Boston Celtics, aí já com o Eric Bledsoe de armador, já tinha conseguido na troca, já com o Malcolm Brogdon, que havia sido rookie da temporada de 2017. E ali foi o ápice da inconsistência, que o time jogou contra um Boston Celtics sem Gordon Hayward e sem Kyrie Irving. Conseguiu fazer alguns jogos duros lá em Boston, mas não venceu nenhum. Assim como era inconsistente na temporada regular, não conseguiu vencer nenhum jogo em Boston. E venceram todos em casa e acabaram derrotados por 4-3. Em 2019, o Mike Budenholzer foi demitido do Atlanta Hawks e chegou no Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks agiu rápido e o contratou depois dessa derrota nos playoffs dos Celtics. E muitas pessoas já sabiam da filosofia do jogo do Mike Budenholzer, porque ele trabalhou com o Greg Popovich no San Antonio Spurs. E em 2015, no Atlanta Hawks, ele conseguiu fazer o melhor recorde da história da franquia. Um time que se assemelhava muito com o Milwaukee Bucks atual, que tinha um jogador que fazia, entre aspas, o trabalho do Antetokounmpo, que era o Paul Millsap. Era um time... O Mike Budenholzer conseguiu colocar 4 jogadores do Hawks no All-Star Game. Foram o Jeff Teague, o Kyle Korver, o Paul Millsap e o Al Horford. E era um elenco muito bom do Hawks. Tinha o Dennis Schroeder, que atualmente é favorito para ser 6º homem da liga no Oklahoma City Thunder. Tinha o Kent Bazemore, que é um bom ala. Tinha Mike Muscala, que é um bom chutador. E algumas outras peças. Porém, eles perderam para o Cleveland Cavaliers na final da conferência, Cleveland do LeBron, mesmo o Cleveland jogando sem o Kyrie Irving. Mas falando mais do Bud, do Coach Bud, que é como eles chamam o Mike Budenholzer lá nos Estados Unidos, falando sobre a chegada deles no Bucks, ele viu no Giannis ali um cara que tinha capacidade para ser MVP da liga. Então ele desenvolveu uma filosofia de jogo no ataque voltada do Giannis Antetokounmpo e que eu vou explicar agora. O Bucks joga em transição rápida, assim como a maioria dos times da liga que fizeram sucesso nos últimos anos. Os Warriors, sim, quando estavam sem o Kevin Durant mais, jogavam bem em transição rápida. E o Bucks também joga, o Bud dá essa liberdade, mas a bola tem que ir para o Antetokounmpo, porque ele é um jogador mais atlético do time e ele sai com a bola geralmente pelo meio, alguma lateral. Aí o que acontece? A maioria dos times da NBA marcam individual, vocês devem saber, né? Porque a NBA é uma liga de 1 contra 1 e etc. Menos trabalho, mais força física. E a maioria dos times também tentaram marcar o Bucks no 1 contra 1. E o que acontece? Quando você marca assim no 1 contra 1, o Bud espaça a quadra com o Middleton e o Matthews nas alas.
O Lopes, que geralmente, o Brook Lopes, que seria aquele pivôzão que seria ficado lá, o Bud conseguiu desenvolver o chute dele de 3 pontos e abrir ele também para ser um bom chutador. O Bledsoe não é um armador de ficar tanto com a bola e também fica aberto. É o que acontece. Os defensores tentam fechar aqui para impedir que o Giannis infiltre, porque se ele conseguir cortar o defensor, ninguém para ele finaliza a cesta com certeza. E o que as defesas individuais têm para o Milwaukee Bucks? O que o Bud faz em cima dessas defesas individuais? Geralmente acontece um backdoor aqui do Middleton passando para o outro lado e esse cara vem junto aqui. O Lopes abre na outra ala e o pivô tem que acompanhar. O Giannis faz esse trajeto aqui. Se o defensor conseguir fechar aqui, o Lopes fica por chute. Mas o Giannis também pode atacar a cesta, porque ele é um dos melhores jogadores atleticamente da liga, se não o melhor. Mas você já vê que já tem uma opção aqui, caso de chutador livre, caso não aconteça isso. Porque não tem como o marcador aqui, eu estou usando o exemplo da defesa dos Sixers, que marcam individual. Não tem como, no caso aqui, o Embiid ficar em cima somente aqui do Lopes e não vir cobrir o Antetokounmpo, que está sendo marcado por um ótimo defensor, que é o Ben Simmons, mas mesmo assim é pouco. E outra jogada bem comum no time do Milwaukee Bucks é um ataque muito rápido, no qual o Eric Bledsoe está com a bola. O Giannis faz um corta aqui no defensor do Bledsoe, sai para o outro lado. O Bledsoe sai com o armador que estava com o marcador que estava do Giannis. Deixa eu só ajustar aqui. O Brook, que geralmente ficava aqui dentro, abre para chutar aqui ou aqui. Eu coloquei ele na zona morta. Vem o bloco do Matthews aqui. E o Bledsoe consegue ultrapassar por essa área aqui. E infiltrar. Aí esse defensor aqui tem que sair aqui para cobrir, para não deixar o Bledsoe fazer a cesta. Aí o que acontece? Esse defensor que era para estar no Giannis vai ficar aqui, geralmente de olho, para tentar roubar a bola ou atrapalhar o Bledsoe de alguma forma. E o Simmons aqui no caso vai ter que escolher um para marcar. Então vai ficar um marcador livre automaticamente para chutar de 3, ou Lopes ou Middleton. Mas no caso do Bucks tem outra opção, que é o Giannis atacando a cesta por esse espaço aqui, ó. Aí o que pode acontecer? O Bledsoe pode finalizar através de uma layup, ou então ele passar para algum jogador no perímetro de chutar de 3, ou então passar para o Giannis, que vai atacar esse espaço aqui. Pode acabar falta ou bandeja. E isso é basicamente o ataque do Bucks. Se você assistir, você só vai ver que a maioria do ataque do time é bola de 3, é procurando o Giannis em transição para tentar arrumar uma cesta, falta, ou cesta e falta. Você vai ver aí também algumas vezes o Brook contra o pivô dentro, às vezes que o jogo tá tenso e o time precisa de uma bola de segurança, mas não é a praxe do jogo do Lopes, pelo menos igual ou como ele jogava lá em Brooklyn. E agora eu vou falar um pouco sobre a defesa do Milwaukee Bucks, que funciona da seguinte forma, também é individual. Deixa eu só dar uma apagada aqui nessas linhas que eu fiz. É individual. Lopes fica aqui no Embiid, Middleton no Harris, Antetokounmpo no Korkmaz. E como funciona a defesa do Bucks? É uma defesa que marca individual, porém é uma filosofia
de jogo do Mike Budenholzer, que ele dá mais liberdade para as equipes chutarem de 3. Então, vamos supor, o Bledsoe está marcando aqui o Simmons. O Bledsoe não vai marcar o Simmons aqui em cima. O Bledsoe vai marcar mais ou menos aqui. Porque o Bud preza por não deixar de forma alguma as equipes adversárias infiltrarem para fazer cesta fácil dentro do garrafão, ou bandejas, ou cavar lances livres, e muito menos perder rebotes. Então ele joga com um sistema individual, porém muito fechado. Então, quando vocês estiverem assistindo o jogo do Milwaukee Bucks, não deixa percebam que vocês vão perceber que o time não estranha se o time adversário tiver alguma certa liberdade para chutar de 3. Teve até uma entrevista do Mike Budenholzer para Bleacher Report, que é o site de notícias esportivas da TNT, assim por dizer, que ele falou que ele prefere tomar 15 bolas de 3 no jogo do que tomar 5 dunks. Então é como se fosse, por exemplo, vocês podem chutar, a gente vai pôr a mãozinha aqui para marcar, tal, mas vocês podem chutar, mas vocês não vão entrar na nossa cesta, vocês não vão fazer cesta fáceis aqui na nossa quadra de jeito nenhum. E isso transformou o Giannis aqui, que ele fica meio que como um coringa aqui, um dos melhores defensores da liga, porque ele também pode conseguir defender qualquer defensor na NBA. Pelo menos com a filosofia de jogo do Bucks. E agora, falando um pouco sobre a perspectiva de futuro para o Bucks, porque eu acho que esse sistema de jogo do Milwaukee não vai funcionar para os próximos anos. Bem, eu vou trocar aqui de time para exemplificar melhor. Eu tô com os 76ers aqui no campinho. Vou pro Miami Heat. Por que o Miami Heat? Vou pôr o Milwaukee no ataque aqui. Tá. Deixa eu só organizar o Miami aqui, que é o Nunn, Robinson, Kendrick Nunn, Duncan Robinson. Botei o Iguodala aqui porque nos playoffs geralmente, se acontecer, né, eles deverão dar mais tempo pro Iguodala do que pro Myers Leonard, do que pro Kelly Olynyk. Então, vamos lá pro sistema de ataque do Bucks. Middleton, Matthews, Lopes. Porque eu acho que esse sistema de ataque do Milwaukee Bucks vai se tornar insustentável para os próximos anos. O ataque do Bucks não é formado por backdoors ou bloqueios para o Bledsoe sair com a bola aqui e ficar algum chutador livre para ir de 3, ou então um ataque do Giannis à cesta. Porque eu acho que isso vai se tornar insustentável para as próximas temporadas. Primeiro, tem crescido gradativamente o número de equipes que têm começado a defender em zona. O principal, que pelo menos eu percebi até o momento, antes da temporada ser paralisada, é o Miami Heat. Mas tem o Toronto Raptors, que é meio que um mix que entre defesa individual e zona. Acho que isso eu vou fazer até outro vídeo explicando como é a defesa do Toronto Raptors aqui mesmo nesse campinho, que é uma coisa mais complexa, mas é uma coisa muito eficiente. A equipe consegue alternar defesa individual e zona na mesma jogada. É incrível, parece que você está jogando NBA 2K dentro da quadra. Mas vamos aqui. Olha, se o ataque desculpa, se o ataque do Bucks está com a bola aqui, a defesa em zona vai marcar geralmente dessa forma aqui. O Adebayo sai aqui e o Giannis, eles fecham aqui porque é zona. Aí cada um arrasta para onde é que a bola tá. Aí não vai ter como eles fazerem a jogada deles do Giannis sair por esse lado. Por quê? Porque a defesa tá congestionada nesse lado. O Giannis não vai conseguir sair por esse lado. O Lopes, se conseguir abrir, pode até conseguir um chute forçado, porque vai ter esse defensor aqui marcando. Então a zona meio que anula esse sistema do Milwaukee Bucks. E se vocês assistirem os jogos entre Heat e Bucks nessa temporada, você vai ver que a defesa e zona do Heat engoliram
engolir o Milwaukee Bucks. No caso da jogada do Bledsoe, por que não vai funcionar? Ok, aconteceu o bloqueio aqui do Giannis. O Bledsoe veio pra cá. Aconteceu o bloqueio do Giannis aqui. E ele foi para esse lado. Igual eu havia explicado na última. Porém, o Robinson vai sair aqui para trás. O Bledsoe vai ficar com a bola aqui. O Matthews, se conseguir fazer o bloqueio aqui, o Jimmy Butler vai afastar para trás. E vai tirar o raio de ação aqui do Eric Bledsoe. Então, não vai fazer muito sentido o Bucks se quiser manter essa dinastia na Conferência Leste de 2 anos. Vai continuar nessa filosofia de jogo, porque a zona anula. A zona, cada espaço da quadra, a defesa, principalmente, a defesa com certeza, né, vai ocupar todos os espaços da quadra. E como é um time que joga muito, o Milwaukee é um ataque que joga muito em bloqueios para jogadores saírem livre para tocarem para o perímetro, para chute 3 ou para ataques à cesta do Giannis. Então não vai funcionar porque eles estão com a área todas as áreas aqui ocupadas. Então o Bledsoe vai sair no meio aqui, vai ter 3 marcadores. Se os caras tentarem abrir aqui na lateral, o Butler vem para cá, o Robson vem para cá e o Nan afasta mais aqui. O Adebayo vem para cá, que o Lopes aqui não vai ser um problema. Se o Bledsoe passar a bola aqui, o Adebayo vai fechar, porque não vai ser um passe rápido. Ou então até o próprio Nan pode vir aqui e o Adebayo fechar o Giannis Antetokounmpo. Então, essa filosofia do Bucks não me parece sustentável para as próximas temporadas. E o time tem tido alguns problemas quando enfrenta times que se atrevam a marcar em zona. Então, por hoje é só. Espero poder fazer alguns vídeos. Fiz algumas confusões às vezes aqui, porque ainda estou me adaptando a esse aplicativo. Me desculpe aí se gaguejei alguma vez, foi porque eu errei aqui na hora de mexer em alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, me fala. Tchau, tchau.